Bom dia, gente. Tudo bem? Eu postei antes de ontem que eu tinha tido uma ideia, só que ontem o dia foi muito corrido e eu não consegui fazer essa live aqui para poder contar para vocês sobre essa ideia. O que acontece? Tem 2 anos que eu tô escrevendo um livro. E um livro baseado na Bíblia, com relação a finanças e a você administrar bem o seu negócio. Começou como um estudo para mim, mas eu senti muito forte esse fim de semana que eu estava no evento, que eu deveria compartilhar. Então, não sei como vai ser isso aqui, mas eu quero muito deixar isso registrado para vocês. E são anotações minhas, né, de estudos. E eu começo estudando Gênesis, na criação da terra, né, todos os dias, cada coisa, cada qual em seu lugar. E de Gênesis eu vou para João, capítulo 1, versículo 3 e versículo 10. Nesse capítulo nesses versículos, na verdade, fala que quem criou todas as coisas foi Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando, mas se Jesus criou todas as coisas, por que Deus é o nosso Criador? E se Ele é o nosso Criador, por que Ele designou Jesus Cristo? E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu fiquei pensando que o mais importante é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não criou fisicamente, mas Ele criou todas as coisas espiritualmente. Então, Ele é o nosso Pai, né? E Jesus Cristo, Ele criou as coisas materialmente. E o Criador foi Deus. Mesmo que tenha sido o Criador do plano, o Criador da ideia, né? Mas Ele não necessariamente, Ele colocou a mão na massa. E aí eu fiquei pensando nisso, né, gente? Isso aqui são ideias minhas, tá? Eu só senti vontade de compartilhar. Então ele apresentou o seu plano, né? E ele explicou como que o plano deveria ser feito. Quais os objetivos a serem atingidos. E quando ele estava apresentando esse plano, então, tiveram 2 voluntários. E um entendeu toda a ideia que foi apresentada, acreditou no plano traçado, de tal forma que ele então pediu para executar esse plano da forma como tinha sido explicado. E o segundo também se candidatou, porém com outras ideias, né? Ele queria modificar toda a ideia do plano, dos objetivos, das metas, e ele traçou outros planos. E aí, como a gente já sabe, né, como a gente conhece nas escrituras, Deus escolheu o primeiro. E aí, o primeiro veio e fez conforme foi instruído. E ele falou que daria para Deus toda a honra, toda a glória e todo o mérito. E ele também recebeu, né, toda a glória, toda a honra, todo o mérito, mesmo sabendo que o dono de tudo não era ele. Portanto, a primeira chave que eu queria colocar aqui com vocês, que nos é ensinado nessa história, nessa passagem das Escrituras, é que se você tem um plano, você precisa traçar esse plano. Estudar bem como que você deseja executar esse plano. Para quando que você deseja que esse plano aconteça. E os detalhes e os objetivos que você pretende alcançar com esse plano que você quer. E as consequências também que vai acontecer caso esse plano vá para um caminho ou vá para outro caminho. A segunda chave é que você precisa ter alguém para compartilhar essa ideia. Alguém que compre essa ideia de você. Alguém que quer vestir a camisa de verdade. Alguém que quer executar todas as ideias, todas as fases do projeto junto com você. Mesmo que você não esteja realmente à frente do negócio. Então, essas 2 chaves eu queria deixar aqui com vocês para que vocês possam entender dentro do seu negócio. Você precisa ter alguém
que confia no plano, que entende o plano. Então é muito importante a gente expressar isso para os nossos funcionários ou para os nossos sócios. A gente tem que ter um plano traçado, a gente tem que ter uma meta a ser alcançada. E as pessoas ao nosso redor, elas precisam vestir a camisa, elas precisam fazer o plano conforme foi traçado, que foi assim que Cristo fez. Ele não era o dono do plano, mas ele executou o plano como se fosse o dono. E ele recebeu a glória dele por isso. Mas Deus não deixou de ser Deus porque foi Cristo que criou as coisas, porque foi Cristo que veio à Terra. Ele continua sendo soberano. Então, na nossa empresa, a gente precisa ter alguém que seja o nosso braço direito, para que mesmo que nós não estejamos à frente, nós continuemos a ser a cabeça do nosso negócio. Então é isso, quero deixar essa mensagem para vocês e espero que isso tenha ajudado vocês. Bom dia!